Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estás acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, essas leituras de hoje, elas são muito reveladoras sobre o que é o plano de Deus. E aqui ele explica por que quando a gente entra no caminho de Deus, ele já diz logo, como ele disse naquele convite que ele fez: quem quiser me seguir, renuncia à tua vontade, aceita a tua cruz, olha aí, e acompanha-me, vem atrás de mim. E aqui ele está falando em Eclesiástico 2, quando entrares para o caminho do Senhor, prepara-te para os sofrimentos, no plural. E ainda ele fala: se demorar, espera, quando for contrariado, confia. Então, aqui está toda a modelagem do barro, onde Deus quer chegar. E aí eu lembrei, quando eu era criança, só para vocês terem uma ideia, o que é que Deus espera de você e de mim. Vou dar um exemplo meu. Eu sou daquela época que na escola, a maioria das crianças estudavam em colégio do estado e municipal. Eu estudei muito na escola municipal, eu e algumas pessoas aqui. E era muito comum mesmo naquela época, nas salas de aula a gente pegava muito casos de lêndia e piolho. E não tinha esses tipos de remédios, que hoje nem sei se o pessoal está tendo muito em escola, né? Mas sabe qual que era o remédio nosso? A mãe da gente preparava um pano branco, enchia do produto que eu menos gosto na vida, o cheiro dele e até o gosto, vinagre. Jogava vinagre na cabeça da gente, fechava o cabelo da gente com aquele pano branco, era a coisa mais medonha do mundo. Ficava aquele cheiro de vinagre na cabeça minha e dos meus irmãos. Pareciam uns doentinhos, Deus me perdoa. E coçava, queimava o couro cabeludo. A gente queria bater assim: mãe, está coçando. Ela falou: está coçando porque é a lêndia que está saindo, está matando a lêndia e o piolho.
E aí depois de uns minutos ela tirava aquele pano branco, e não é que realmente saía um monte de lendiazinha, e tinha uns piolhos também, uns graúdo, que é tipo Palmeiras, graudão assim, palmeirencinho assim. E a gente fica, ai mãe, ai. Lá vai lavar o cabelo agora, vai lá. E na nossa época a gente não usava shampoo não, era sabão Rio, sabão de coco, e às vezes até sabão de pó, passava no cabelo assim, e a gente ia para a escola assim, parecia um pedaço de palha a cabeça da gente. A gente era feliz, viu? E paquerado ainda por cima, Nossa Senhora. Bom, o que eu quero dizer com isso? A mãe, da mesma maneira que a mãe vinha com esse tipo de remédio caseiro, que era horroroso, eu falava, mãe, não mãe, abaixa a cabeça, ela jogava assim, ela dava risada também, coitada, ela achava aquilo também, e a gente confiava na mãe, da mesma maneira que ela dava um remédio ruim, quando ela ia de vez em quando para o centro de São Paulo, a gente chamava de cidade, a gente ficava esperando ela trazer um chocolate para dividir para 4. Então a gente, da mesma maneira que gostava e confiava na mãe, você trouxe chocolate? Então ela dava um tabletinho para um, para o outro, para o outro, para o outro. Isso de vez em quando, né? Era caro o chocolate. A mesma maneira, quando ela caía, passava o metiolate, a gente chorava, mas confiava na mãe. O que eu quero dizer com isso? O que o nosso Senhor está dizendo aqui. Fé. O povo todinho do Antigo Testamento, com exceções de pouquíssimos, aquela multidão que seguia Jesus, vocês sabem por que seguiam Jesus, né? Eles tinham fé, mas a fé deles era fé em obras que Jesus fazia, e eles viam. Então você vê um homem fazendo milagres, de um leproso não ter mais lepra, de um homem com a perna virada, nasceu assim, começar a andar, um cego ver, alguém que morreu voltar. Então o povo viu e a multidão ficou enlouquecida de ver aquilo, mas viu o quê? Viu com seus olhos, viu de ver. Sabe quando você tem uma certeza de alguma coisa? Você tem certeza porque você viu, você estava lá. Fala, gente, eu vi, eu estava lá. Então aquela multidão, eles viam e eles tinham fé daquilo que eles estavam vendo. Então, por que eles tinham uma fé? Tinha fé, entenda bem, tinha fé porque eles viram. Só que Jesus nunca se importou com esse tipo de fé. Vocês podem reparar que a multidão todinha vivia atrás de Jesus, Jesus ia andando, a multidão. Eu fico imaginando uma cena, Jesus que ama tanto o povo dele, por que Jesus não parava para trocar ideia com as pessoas? Ele só parava com alguns. Pode reparar, aquele rapaz do capítulo 10 de Marcos, Jesus estava caminhando rumo a Jerusalém para se entregar, aquela multidão. Aí o rapaz cai de joelhos e começa a falar algo para Jesus. O que eu devo fazer para receber a vida eterna? Aí ele para. Teve uma mulher que Jesus não queria parar, mas de tanto ela insistir, ele parou. Aquela mulher fenícia, que uma filha dela estava possuída por um tipo de demônio, e ela foi pedir interceder pela filha, e nem judia ela era. Jesus passou batida e ainda chamou a mulher de cadela. Vocês lembram disso aí? Ele parou, e a multidão atrás. Aquele cego de Jericó, Jesus mandou chamar ele. Depois Jairo veio, Jesus parou. Centurião romano veio pedir para aquele seu funcionário. Depois daquela mulher hemorrágica, parou Jesus no meio de uma multidão. Aí você para e pensa, aquele povo todo eles viam os milagres. Por exemplo, aquele momento que Jesus estava lá na casa de Pedro, que antigamente as casas eram completamente diferentes do que as casas de hoje. Eles moravam tudo no mesmo quintal,
e o telhado, porque ali não se chovia muito, lá em Israel, então aquele era telhados feito tipo de, como é que fala? Que nem palha, barro e palha. Então o que acontece? Eles abriram o telhado porque era de palha e barro, e a fé foi tamanha daquele homem, 2 homens que desceram aquele paralítico no meio dele, que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E aí, como muitos fariseus estavam lá, porque a multidão seguia ele, via, falou: poxa, aí, quem é que pode? Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus fala: sim, e além de eu perdoar teus pecados, eu digo, fica curado fisicamente. O homem começou a andar. Então veja, Jesus apenas em alguns momentos ele para no meio das multidões que viam os milagres dele. O que Jesus então, por que ele se desinteressa pela multidão que viu e vê milagre e vai atrás dele? Porque não é isso que Jesus quer de nenhum daqueles que seguem ele. Por isso que eu insisto em dizer, para mim em primeiro lugar, para o padre, eu falo para mim, Padre Marcos, independente de você ser um padre, você é um batizado, você é ungido do Senhor por ser batizado. Lembra domingo? Saul era um ungido também, por isso Davi não matou ele. Então vamos lá, eu também sou filho de Deus. Eu peço tanto a Deus, tanto, que eu não vá procurar a Deus por aquilo que eu soube que Ele pode fazer aos olhos humanos. Eu peço a Deus todo dia: Senhor, eu não quero te buscar porque eu sei que o Senhor pode curar o câncer de alguém. Eu sei que o Senhor pode. Que o Senhor pode curar uma menininha que está para fazer cirurgia. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode abrir emprego para muitas pessoas que estão desempregadas. Eu sei que o Senhor pode. Mas Senhor, a multidão ia atrás do Senhor para fazer isso também. Mas o Senhor só parou, só parava e só para ainda até hoje, quando alguém procura Ele, não por sinais que os meus olhos podem ver. Então vamos lá, se a minha mãe está me dando um remédio, que para mim é amargo, eu tenho que tomar injeção. Quantas vezes minha mãe e o meu pai me levavam para tomar vacina, doía demais, eu não queria tomar vacina, mas eu confiava na minha mãe e no meu pai. Eu tomava vacina, eu chorava, mas eu aceitava porque eu tinha certeza que o meu pai e a minha mãe sabia por que eu estava tomando aquela picada terrível daquela injeção. Quando Jesus diz: aceita tudo o que te acontecer, nas perdas, nas notícias tristes que você não esperava, o que Ele está dizendo? Você vai continuar seguindo a mim, porque os teus olhos têm que ver. Gente, nós estamos ouvindo sempre aqui, cravando aqui, nem sempre Deus cura fisicamente. Quantas vezes a gente está gritando esta verdade bíblica? Nem sempre Deus cura uma pessoa com câncer, ela morre. Nem sempre uma criança é salva, às vezes sim, às vezes não é. Demos o exemplo aqui da pandemia, de pessoas maravilhosas, que pegaram uma única vez o Covid e foram bastante para entrar em óbito. Às vezes o Senhor dá o livramento, como deu a mim, deu um monte de gente. Eu fiquei com uma sequela. Às vezes para eu gravar o nome do Eduardo, eu fico pensando, como é o nome dele mesmo? Eduardo. Não é porque eu estou velho, não, velho eu estou, mas é porque o Covid, ele me faz esquecer de coisas óbvias. Fiquei lesado um pouquinho da cabeça, mas não perdi a razão de ser palmeirense. Mas vamos lá, só para brincar um pouquinho com vocês. Então, a gente sabe que nem tudo Jesus cura fisicamente. Não é porque Ele não pode, Ele pode. Tanto é que eu falo, eu sei que tu podes.
Mas Senhor, Tu queres que eu creia sem ver. Isso é fé. Fé verdadeiramente, se você for ver os estudos, os cânones sobre a fé católica, sobre a fé cristã, é isso. Eu acredito em algo que não se prova nada. Como uma mãe que fala, vai doer pra caramba. E fala, tá bom, mas você vai ficar aqui? Vou, deixa doer. Porque algum resultado bom vai ter, a mãe sabe. Doendo, arrancando, machucando, sangrando, a mãe sabe. Ela sofre junto. Mas eu confio na minha mãe, confio no meu pai. Então, quando a gente passa por crises, perdas, insucessos, notícias, às vezes o Senhor também nos agracia da cura, da libertação física. Mas não foi para isso que Ele veio. Ele foi para fazer essa parada no meio da multidão e falar, quem me tocou? Quem toca em Deus é aquele que acredita, passando pela prova, passando pelo luto, passando pelas perseguições, passando por várias crises. E sempre como nós rezamos aqui hoje, eu creio, Tua vitória já entrou na minha família. Se os meus olhos não verem, se eu não sentir, eu não estou sentindo nada, mas eu creio. Isso é fé. E o padre foi proclamando isso em nome de Jesus, para um monte de gente aqui, homens e rapazes e mulheres aqui. Porque a gente sabe que às vezes a gente sente, a pessoa não está sentindo, mas Deus está fazendo. E agora, aí entra aquele que para Deus. Não se engane, Jesus disse, através de cartas de Pedro, de Paulo, não confie nos teus sentimentos. Você tem que sentir para acreditar, você tem que ver para acreditar. Ele disse para Tomé, acreditastes porque vistes como um bando de multidão me segue, Tomé, tu és um apóstolo meu. Tu tivesse que tocar para falar, eu acredito porque no Deus do impossível, porque os meus olhos viram Ele fazer um milagre, onde eu posso comprovar. Jesus falou para Tomé em outras palavras, com aquela palavra Ele disse outra coisa. Ele disse, tu não tens fé verdadeira, tua fé é pequena demais, aliás é quase nada. Você acredita em mim, mas tu não tens a experiência da fé, porque você vive que nem a multidão. Eu vou lá, porque eu já soube que a pessoa recebeu uma cura, indo naquela igreja de câncer, de libertação no matrimônio, filhos deixaram as drogas. Então, porque eu vi a minha colega, o filho dela ser curado, o outro, aí eu vou até Jesus também, com esta mesma fé. Essa você deveria ir com um plus a mais, você deveria ir independente de você saber que muita gente, que tem ou passou por crises iguais às suas, que receberam a graça física, você deveria ir independente da graça física acontecer. É isso que Jesus espera de você e de mim. Olha onde Jesus está querendo que você vá. Então, gente, seguir o nosso Senhor, Ele vai muito além do que a gente segue Ele na multidão. Quantas vezes, desde a época que eu estava no Maitá, com missa carismática, depois lá no Rio Pequeno, agora aqui na Lapa, quantos cercos de Jericó, quantas missas de quebra de maldições hereditárias, quantas missas de cura interior, com tantos convidados que a gente levou, padres da Canção Nova, Padre Marco, vários. Vinha uma multidão, mas como é que vinha a grande maioria? Vinha porque tinham visto o que Deus fez, tinham ouvido falar que aquele padre que chegou lá, estava levando uma multidão e tinha libertações, muita gente, tinha, aí vieram, aí sabe o que acontece? Só que nem sempre Deus vai tocar o físico,
Só que nem sempre o Senhor vai dar a porta aberta do emprego naquela hora. Aí a pessoa se frustra. Fala, eu imaginei que ali falaram tanto lá daquela espiritualidade, naquela igreja tal, eu fui, mas não mudou nada na minha vida. Por quê? Como é que você foi procurar Jesus? Porque você foi junto com a multidão, porque você viu, você também viu os milagres, e você acreditou naquilo que você viu. Não acredite naquilo que você vê. Jesus está dizendo isso para todos nós, começando por mim. Então qual é a palavra de hoje? Quem crê em mim, olha, entenda isso aqui é profundo, hein? Fará obras maiores do que eu fiz. Qual é a obra maior? Curar fisicamente? Não. Curar a alma do homem por dentro. Eu confio plenamente em Deus. Se Ele curar, se Ele não curar, fisicamente, se Ele me der um emprego, se Ele não me der, se Ele me tirar dessa cruz ou se Ele me manter na cruz, eu confio. Como aqueles homens que estavam lá naquela grelha, e eles disseram para aquele rei, um rei mau, porque o rei falava, peça para o teu Deus te tirar daqui. Eles disseram, mesmo que meu Deus, o nosso Deus, não nos tire deste sofrimento, eu não te seguirei, porque o meu Deus já te venceu. Olha isso aí. É essa fé, a fé verdadeira. Esta fé é a fé do cristão católico. Só que a gente tem que ver a cura. Eu tenho que ver a cura para eu acreditar que Deus é tremendo. Não, Deus é tremendo porque não é através dos teus olhos. Os teus olhos te enganam. Porque senão Israel inteirinho tinha sido liberto quando Jesus veio, e não foi. Porque eles esperavam ver o que Deus poderia fazer com os olhos deles. E Jesus disse, eu não mostrarei sinal nenhum neste lugar. Não mostrarei. Porque você insiste em dizer, eu quero ir lá para ver. Não, você não tem que ver. Eu preciso ir lá, porque eu acredito que mesmo sem ver, Ele é tremendo. Ele é vitorioso. Mesmo eu tendo que viver o luto, Ele é vitorioso. Mesmo que eu tenha que passar pelo crivo de viver no hospital, Ele é vitorioso. Mesmo que a minha melhor amiga morra, eu pedi, mesmo, e a gente está pedindo pelo Papa Francisco, Deus pode dar a graça dele ter saúde e continuar, mas pode ser que não. Aí você vai dizer, a nossa oração é fraca? A oração de toda a população católica é fraca? Não. Alguns podem até ser que não tenham tanta fé, mas você vai duvidar da fé do povo cristão católico? Jamais. É porque nem sempre Deus vai mostrar com os olhos humanos o que Ele está fazendo naquela alma. Então, irmãos, isso aqui chama-se amadurecimento no meu batismo. Quando o Senhor diz assim, pega as redes, lança ela para as águas mais profundas, porque a rasa todo mundo faz. Todo mundo diz, Jesus é o meu Senhor, porque eu estou vendo o milagre. Ó, eu vi. Você imaginou? Para eu crer que Deus foi vencedor na vida do Fernando, eu tinha que ver ele continuar vivo depois do Covid? Não. Aquele homem tinha uma fé aqui enquanto ele estava aqui. Deus o levou. É uma quebra, a gente chora. Jesus chorou. A gente chora. Sente saudade. Mas o cristão verdadeiro é aquele que tem uma fé assim. Mas Deus sabe todas as coisas.
Não foi do jeito que eu imaginava, mas eu aceito, eu espero e te agradeço, Senhor. Eu disse para umas 4 pessoas aqui. O casalzinho estava lá no fundo, nem sei se está ainda. Falei, o Senhor está te visitando a tua história de vida familiar. Agradeça, diga, obrigado, Jesus. Eu creio, Jesus, e te agradeço, ó, independentemente do que eu possa ou não possa ver. Isso é fé. Isso faz Jesus parar. Oh, meu irmão, entenda, aquela mulher hemorrágica, ela só parou Jesus, porque ela não foi mais pedir, cura-me dessa hemorragia. Ela foi, cura-me o meu coração. Por quê? Porque eu sou muito apegado à minha saúde. Eu gastei tudo que eu tinha com médicos. Veja se ela não era apegada à saúde dela. Você tem 12 anos, você fica lutando para tirar aquela doença. Ela gastou tudo. O que o texto disse? Ela gastou tudo que ela tinha de dinheiro. Vamos supor, tinha casa, vendeu, apartamento vendeu, carro vendeu, porque ela não aceitava o capítulo 2 de hoje. Ela não aceitava sofrer. Aí ela foi procurar Jesus de novo. Como é que ela foi? Cura o meu coração. O meu. Por eu não aceitar, me ensina a aceitar a sofrer. Me ensina a aceitar o luto, a saudade. Me ensina a aceitar esse irmão com quem eu trabalho, que é tão difícil para mim. Esse filho que vive desse jeito. Cura o meu coração. Veja, Jesus parou. Quem me tocou? Olha, entenda, essa aqui é a Bíblia todinha. Jesus, Deus veio nos salvar. É? Do maligno? Sim. Mas entenda, o que o maligno fez? Colocou dentro da gente uma falsa ilusão, que a vida é sua. Se não for do teu jeito, você é capaz de gastar tudo para lutar para que as coisas sejam do teu jeito. Tudo você gasta. Tudo. Se a gente é capaz de matar. Porque tem que ser do meu jeito. Aqui eu não quero deixar ninguém frustrado, porque se nasceu crianças assim, elas são bênçãos. Aquelas mulheres que não podem engravidar, e elas colocam muitos espermas congelados. Elas são capazes de gastar todo o dinheiro do mundo, e elas são capazes de deixar muitos daqueles espermatozoides, até os genes, já, que ali já tem uma vida. Não importa se muitas vidas vão embora, desde que uma entra aqui no meu ventre. Veja, era que nem aquela mulher hemorrágica. Sou capaz de fazer tudo para engravidar. E se Deus não te chamou para engravidar? Eu não aceito. Então Jesus não vai parar na sua frente. O Senhor veio nos salvar da nossa soberba e daquilo que se chama escravidão de mim mesmo. Termino. Em Gênesis, Abraão teve 2 mulheres, uma com quem ele casou, a outra foi escrava. O que significa aquela escrava que deu um filho para ele? O que significa Sara ficar idosa e ter um filho com ele? Aqui é apenas uma simbologia de Jesus e do primeiro Adão pecador. A filha o filho da escrava com Abraão é Ismael. É quando eu quero que os meus olhos vejam um milagre, para eu acreditar e continuar seguindo Jesus. É o filho da escrava. Quem é escrava? Representação ali daqueles que caíram na malha de Satanás. Abraão, na velhice,
teve um filho com a sua esposa Sara. É a representação do quê? Da vida nova no Espírito através de Jesus. É aquele que tudo aceita, não é escravo, é livre. Quando é que você se sente livre? Quando eu passo pela prova, sou perseguido, trabalho com pessoas que eu não gosto, tenho um filho ou uma filha que me traz problemas, vem um luto, vem uma perda, fecha-se a porta do emprego, e ali eu vou ver se realmente, como batizado, eu sou capaz de entregar a minha vida para ser livre da escravidão que Satanás colocou em mim. Não esqueça disso. A Bíblia todinha se resume nisso. Amém? Reze hoje na hora da comunhão. Quem for entrar na fila para comungar, né? Analise bem como você está procurando Jesus. Que disposição você está vindo? Como escravo? Ou como aqueles que querem ser livres de você mesmo? O filho da perdição ou o filho da graça de Deus? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé, olha lá. Minha fé Não está firmada nas coisas que pode fazer. Meus olhos vejam. eu aprendi Te adorar pelo que é. É o filho de quem não é escravo. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Olha o livre aí, ó, vai lá. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta Ele abrir, é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. essa é a fé. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Então entrega todos aqueles que traz no coração. Adoro pelo que Ele faz. Apenas entrega. Adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Sempre será Deus. sempre será Deus. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, irmãos. Podemos assentar.
Entregue agora o teu sacrifício no ofertório.